oportunidades e solidariedade a quem precisa. Viva a sensação de ajudar ao próximo. Viva a experiência de ser sócio do Clube da Evangelização. Acesse clube.cançãonova.com. Programe-se. 5 da manhã. Violas do Brasil. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. Sean voluntarios peregrinos, pero que esto solo pasa una vez en la vida y que se vive siendo de tu propia ciudad de una manera muy especial. La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Río de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Hoje o programa Mais Saúde recebe o Dr. Pedro Renato Chocair. Hoje eu estava assim vindo no caminho, tuitando, né, para os meus 7.011 seguidores até hoje, falando, né, e já propondo da nossa pauta, porque rim é algo muito especial. Da outra vez que o professor Chocair esteve conosco no Mais Saúde, foi um programa muito interessante. Eu lembro que alertou muita gente, porque ele fez um alerta muito importante em relação ao diabetes. Ele disse assim que as pessoas que, nós sabemos, 50% dos portadores de diabetes não sabem que tem diabetes. E vão descobrir que tem diabetes quando já estão com o rim apresentando problemas. E aí o coitadinho do rim já está sofrendo há tanto tempo que muitas vezes... E nós vamos voltar com essa pauta justamente por causa desse assunto tão importante. Eu achei que valia a pena nesse novo momento com o programa na rede, lembrando que o nosso programa está na rede até às 12h30, mas que você da rede pode depois continuar conosco até às 13h através da internet. Então aproveita, mande as suas perguntas para que você também possa ouvir ainda hoje, mas se não, depois através do YouTube você pode continuar conosco. Mas você que ainda não sabe quem é o Dr. Pedro Renato Chocair, ele é médico nefrologista, atuante na área de transplantes renais, livre docente em nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor clínico, coordenador da clínica médica e do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Dr. Pedro Renato Chocair. Dr. Pedro Chocair, como o rock tão carinhosamente o chama. Nessa área de transplantes renais, o que mais o senhor percebe que leva as pessoas a esses transplantes renais e que poderiam ser evitados? Bom, muito obrigado por suas palavras, Gisela. Obrigado a todos aqui da rádio. Eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui. O senhor é muito querido, muito bem-vindo. Eu já me sinto dentro de casa. Com né? certeza. E a sua pergunta eu acho que é muito importante realmente, porque é fundamental que se tente evitar de todas as maneiras a progressão da doença renal ao ponto do paciente precisar de transplante ou de diálise. E isso pode ser feito, né? Se nós, como se sabe, as causas mais comuns que levam o paciente a perder a função dos rins e chegar a essa necessidade são potencialmente evitáveis
se observadas de maneira bem séria por parte das pessoas. Primeiro, diabetes é uma delas. Eu lembro que o senhor comentou tanto no programa passado, e isso fez uma diferença na população. Porque eu lembro que o senhor disse assim, nossa, as pessoas que são portadoras, 50% não sabem, vão descobrir quando o rim apresenta problemas. Em relação a diabetes, não sei se o percentual chega a esse ponto, mas quase 50%. De qualquer maneira, o indivíduo diabético, tanto diabético juvenil tipo 1, como o diabetes tardio tipo 2, ele pode ser melhor controlado com uma dieta adequada, com um tratamento médico adequado, com um tratamento medicamentoso adequado, e de tal modo a prevenir o aparecimento de lesões, ou pelo menos retardar essa evolução. A outra situação que, junto com diabetes, é muito comum, é a hipertensão arterial. Hipertensão arterial, ela não é levada muito a séria pela maioria das pessoas, ou pelo menos por boa parte das pessoas, porque não dói. Eles acham que 15/11 de pressão não está causando dano nenhum. Muitas vezes, se o tratamento for feito, pelo menos no começo, o indivíduo pode sentir algum desconforto por causa do tratamento, então faz a opção de não se tratar, e ao longo do tempo ele vai apresentar comprometimento vascular no corpo todo, inclusive nos rins. A hipertensão é certamente a condição que, se for tratada de maneira adequada, ela evita, na quase totalidade, o comprometimento renal. E o indivíduo precisa realmente ser tratado, mesmo por um problema que não lhe cause dor. Ele tem que levar a sério, porque isso no futuro pode ser causa de um problema irreversível. O senhor colocaria então que a hipertensão, essa assassina silenciosa, como o Roque chama, seria, digamos, uma das primeiras a ser olhada com todo carinho, como temos que tratar, não podemos deixar para segundo plano? Aí, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com a colocação de assassina silenciosa, porque ela vai danificando o organismo como um todo. Então, AVC, doença coronariana e doença renal, e outros vasos do organismo. Mas insuficiência renal talvez seja a causa mais proeminente nos dias de hoje, é exatamente a hipertensão mal cuidada ao longo do tempo. E a gente sabe, né, Dr. Chocair, que o grande problema é a falta de adesão ao tratamento da hipertensão. Então a pessoa fala assim, só vou tomar o remédio quando a minha pressão subir. E aí quando sobe é algum problema, porque pode, num caso, principalmente na mulher, ser um acidente vascular cerebral, quer dizer, um derrame, e aí os dramas são muitas vezes irreversíveis. Mas conversa um pouquinho com os nossos ouvintes, o que acontece com o rim quando acontece essa hipertensão? Qual o mal que essa hipertensão faz no nosso rim? Aos poucos, como que ele vai lesionando? Como que ele vai sobrecarregando? Porque assim, sabendo, quem sabe esse nosso ouvinte que tem essa hipertensão vai tomar mais cuidado. Perfeito, mas antes disso, quando você comentou que o indivíduo deixa de tomar o medicamento e depois recomeça quando a pressão sobe, ele esquece de um detalhe, que isso a gente já sabe que vai acontecer. Então, se ele estiver tomando a medicação, a pressão estará controlada. Se ele interromper, a pressão subirá. Com certeza. Então, isso, ele não precisa fazer essa experiência com ele, porque a gente sabe que isso acontece. Verdade. E isso é que leva, muitas vezes, ao dano. Então, se ele estiver com a pressão controlada,
ele tem que manter a medicação. Se, apesar da medicação, a pressão não ficar controlada, é porque essa medicação precisa ser revista. Exato. E o médico é que deverá fazer isso e que normalmente faz. Com certeza. Mas uma vez controlado, é ótimo, está controlado com o remédio, é com uma mola. Se você comprime a mola fica comprimida. Se você retira a força da compressão, a mola volta à posição original. Perfeito. E aí é aí que morre o perigo, Exato. que mora o perigo e as consequências. Bom, agora o seu questionamento, isso é válido também para o diabetes. Perfeito. Vale para o colesterol alterado. O indivíduo está tomando remédio e o colesterol normaliza, ele tem um problema sério. Não, agora já está bom, eu estou fazendo uma dietinha e deixa de tomar a medicação. Nós já sabemos que vai subir novamente, não tenha dúvida, que vai ficar alterado. Então são medicamentos, e eu sempre digo para os meus pacientes, aqueles com quem eu tenho liberdade, amizade, eu brinco. Olha, você está tomando uma medicação que é para continuar a vida inteira, até aqueles que recomendam manter até a missa do 7º dia. Essa é ótima. É claro, é uma brincadeira para o indivíduo entender que é para sempre, que é para uso contínuo. Exato. E cabe ao médico modificar ou não, dependendo da evolução dele. Mas é incrível, doutor Pedro, como que as pessoas têm resistência a medicamentos, né? Parece, não sei, parece que a gente está dando uma sentença de morte, mas na verdade é uma sentença de vida. É verdade. Né? Eu até concordo que medicamento, eu e todos sabem, daí o nome droga, né? A gente sabe que ninguém fica usando medicamento porque quer. Exato. É a situação do paciente que fala para o médico prescrever esse ou aquele medicamento. Não é o médico que quer. É a doença dele que determina o médico para prescrever essa ou aquela medicação. Então, não é o médico que está querendo aquilo. É a doença dele que está exigindo do médico a prescrição. E como o Roque diz, graças a Deus que tem uma medicação para poder fazer normalizar os níveis pressóricos, o diabetes, enfim, esse colesterol. Mas, Gisela, eu tenho 40 anos aproximadamente de exercício da profissão. Quando eu comecei a minha vida, não existia ultrassom, não existia tomografia. Nossa. Medicamentos para hipertensão eram medicamentos absolutamente complicados, porque comprometiam todas as funções do organismo, função sexual de maneira intensa, com efeitos colaterais. Existia diabetes, existia clorpropamida, que era o único. Hoje, o tratamento para o colesterol alterado, para hipertensão, para diabetes, ele pode ser individualizado em razão das múltiplas opções que existem, de tal modo que só não trata quem realmente é muito refratário e não está bem inteirado do que está fazendo com ele próprio. Exato. Não é? E é por isso que a meia-vida do ser humano aumentou. Claro. De 50, nesta geração que eu estou vivendo. Nossa, o senhor assistiu uma evolução da medicina, não? Assisti. O senhor foi privilegiado. Eu fui privilegiado, inclusive com os transplantes. Exato. Quando eu comecei a minha vida e a diálise estava ainda numa fase inicial, o Ministério, o governo, proibia que a diálise fosse feita em indivíduos acima de 65 anos. Que é isso? Era assim, porque era um procedimento inicial e hoje, evidentemente, isso não existe mais. Está cheio de pacientes aí com 80 anos, mais de 80 anos, fazendo diálise e vivendo bem. Graças não é? a Deus. Mas hoje as opções de tratamento, elas são muito intensas, de tal modo que não existe mais um carimbo terapêutico. Você individualiza o tratamento para essas doenças crônicas, de tal modo a minimizar muitos efeitos colaterais. É fantástico isso, né? Então, gente, vamos fazer uso dessa medicina maravilhosa que está aí.
E é o que o Dr. Roque fala tanto, né? Por isso que a gente traz profissionais do calibre, né? Do quilate, como a gente gosta de dizer, do Dr. Pedro Chocair, para que traga essas informações maravilhosas, porque o que a gente quer? A gente quer fazer com que essa obra-prima, que é o ser humano, a obra-prima de Deus, afinal de contas, o homem foi a obra-prima, a última coisa que Deus criou. Ele fez assim, tudo, e no final ele culminou com a coisa mais preciosa, que foi o quê? O homem. E eu ainda digo, a mulher, né? Porque ele fez o homem, depois ele fez a mulher, doutor Pedro. Ele culminou com a mulher, ele coroou toda a criação com nós mulheres. Enfim, e por isso que eu digo, nós temos que tomar muito cuidado, cuidar muito do nosso organismo. Eu falo isso através da nossa alimentação, daquilo que a gente coloca no nosso corpo, e depois do que a gente cuida do organismo, quando precisamos, por causa de uma patologia, de uma doença, nós temos essa bênção que são os medicamentos, porque esses medicamentos são o quê? Fruto do conhecimento que Deus deu aos homens. Então, gente, vamos fazer um uso inteligente deles. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Já temos participações, doutor Pedro. Olha, a Tamara, de Calcaia, ela diz que já teve muitas cólicas renais e ela está preocupada se no futuro ela vai poder desenvolver problemas renais. Tem aqui também a Estela, do Jardim Europa, e perguntando como é que se formam os cálculos renais. Aí ela também pergunta se a alimentação tem influência. Essa é uma boa pergunta, mas eu vou deixar o senhor responder, que hoje o senhor é a estrela do programa. Eu tô aqui de entrevistadora só, porque também é muito interessante nós ouvirmos a informação de um médico. Vamos lá, para a pergunta da Tamara e a pergunta da Estela. Bom, eu acho que isso vem ao encontro, Gisela, daquilo que nós estávamos comentando, né? As cólicas renais, na maioria das vezes, elas se devem à formação de cálculos. É claro que existem cólicas renais por outras razões, mas na maioria das vezes por cálculos. E eu disse isso no programa anterior, quando eu vim aqui com o Roque. Os cálculos de repetição, esses que realmente podem levar a comprometimento renal importante, então vem aí a resposta à pergunta que ela fez, a Tamara. Pedras no rim em excesso podem danificar o rim e levar, sim, à insuficiência renal, além da dor. E, em razão da dor, o paciente geralmente procura orientação médica. Mas existem muitos cálculos que vão se formando e que não migram para a via excretora. Eles ficam inseridos dentro dos rins, podem crescer o suficiente e danificar o órgão ao ponto de levar à insuficiência renal e fazer com que o cidadão perca a função. Pode sim. Sem ter dor? Sem ter dor, porque o que provoca dor é a eliminação do cálculo. Ora, pois. Aqueles que estão lá dentro e que estão se formando, etc., dependendo do tamanho, se eles levam à obstrução do fluxo de urina, eles podem danificar o órgão sem dor, sem aquela dor terrível da cólica renal, que aqueles que tiveram sabem como é que ela é. Mas, em relação às cólicas renais, aos cálculos, e aí vem a continuidade da pergunta do questionamento da Estela, os cálculos, eles se formam, em geral, por algum defeito na urina ou no sangue. Na maioria das vezes, esse defeito pode ser encontrado com exames apropriados de urina e de sangue. E, dependendo do defeito, isto pode ser corrigido ou melhorado, melhor dizendo, para que o indivíduo tenha muito menos chances de desenvolver novos cálculos. Então,
eu sempre digo, é obrigatória a pesquisa da causa em indivíduos que formam cálculos de repetição. E isso o médico faz. Ele faz exames, pesquisam na urina substâncias que podem se precipitar e formar cálculo, e pesquisam no sangue alterações que acabam também se responsabilizando por essas formações. Então, são exames relativamente simples, que bons laboratórios fazem no sangue e na urina. A dieta, ela certamente, para algumas circunstâncias, ela é importante. O indivíduo precisa tomar líquido em quantidade apropriada, ele precisa urinar pelo menos em torno de 2 litros por dia. Sobretudo no verão, quando se transpira muito, ele urina menos, e é por isso que os cálculos eles se formam principalmente no verão. Mas existe também muita falácia em termos de dieta e cálculo. Então, conte essas falácias, por favor. Porque o que tem de mito na internet é uma coisa que um dia eu vou fazer um programa sobre mitos da internet. É um belo de um programa, não porque a internet aceita tudo. Ela aceita tudo. Então, vamos nas falácias, vamos lá. Por exemplo, restrição, não sei se você já ouviu, mas não se pode comer tomate quem tem cálculo urinário. Exato. Pois é, o tomate, coitado do tomate, é um inocente total que não causa nada de calculose urinária. Pode comer tomate à vontade, é gostoso o tomate. E a semente do tomate? Veja, até onde vai meu conhecimento, não tem nenhum efeito científico que demonstre que o tomate como um todo possa ser prejudicial. Essa do tomate é clássica, todo mundo eu acho pergunta. que a gente pode eliminar da nossa preocupação o tomate. Tá. O que mais? Vamos lá, porque está faltando 2 minutos para acabar da rede, a gente precisa contemplar o pessoal da rede. Então, alimentos ricos em cálcio. Então, leite, derivados, chocolate, etc., que se você diminui a ingesta, você pode até aumentar a formação de cálculos de cálcio. Certo. Portanto, a dieta precisa ser balanceada. E ele não precisa fazer restrição de alimentos que contenham cálcio. Perfeito. Qual outra coisa? Outra falácia. Outra falácia é... Agora tem uma coisa, excesso de vitamina C, aquele que a gente compra, aquilo que a gente compra, aqueles tubos, né, em farmácia. E agora está sendo inflacionado. Como você é que é? Está sendo inflacionado, porque você tem vitamina C de 500, de 1 grama, de 2 gramas, eu nem sei se até quantos gramas isso vai. E aí? Mas a vitamina C em excesso, isso não é uma falácia. Isso não é uma falácia. A vitamina C em excesso, ela pode ser um cofator importante para a formação de cálculo. Eu sou totalmente contrário ao uso disso. Porque, gente, o intestino não absorve mais do que 200 miligramas por vez de vitamina C. Aí ficam tomando aquele disco voador de não sei quantos miligramas ou gramas de vitamina C, e aí o que acontece? Sobra, e é um estrago para o organismo, né? Bom, mas a gente volta já, nós estamos aqui no nosso primeiro intervalo, e já, você que está na rede, não se preocupe, estamos aqui terminando o primeiro bloco, mas o YouTube gravando tudo, e você pode ouvir essa segunda parte da conversa com o nosso querido doutor Pedro Renato Chocair, que é médico nefrologista, atuante nessa área interessantíssima de transplantes renais. Nossa, a gente tinha que fazer a evolução, eu fiquei agora pensando de fazer uma pauta com o senhor dessa evolução da medicina, né? O que o senhor já não assistiu, né? Acho que dava uma pauta bem interessante, né? Daria. Mas olha, doutor Pedro, eu gostaria que o senhor viesse no meu programa de TV, tá? Porque eu acho que você merecia, não só aqui na Rádio Canção Nova, mas na TV Canção Nova também. Mas isso aí a gente vai conversar agora nos bastidores aqui do intervalo. Até já. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Você que pensa que está só e abandonado e que não percebe
percebo sua angústia disfarçada. Eis a minha mão, levanta-te. Eu nunca desisti de você, de você. Tire essa máscara de forte, saia dos laços da morte. Não há pecado maior que o meu perdão. Sei que estás em perigo, venha te livro do abismo. Hoje é o dia ideal de salvação. Alguém por ti, esse alguém sou eu. Alguém por ti, eterno sonho meu. Caia nos meus braços, deixe-se amar com meu amor. Você que pensa que está só e abandonado e que não percebo sua angústia disfarçada. Eis a minha mão, levanta-te. Eu nunca desisti de você, de você. Tire essa máscara de forte, saia dos laços da morte. Não há pecado maior que meu perdão. Sei que estás em perigo, venha te livro do abismo. Hoje é o dia ideal de salvação. Alguém por ti, esse alguém sou eu. Alguém por ti, eterno sonho meu. Caia nos meus braços, deixe-se amar por meu amor. Alguém por ti, esse alguém sou eu. Alguém por ti, eterno sonho meu. Caia nos meus braços. Estamos apresentando Mais Saúde. A partir de agora, a verdade em questão, a reflexão teológica e espiritual sobre assuntos atuais que envolvem o seu dia a dia, com Padre Paulo Ricardo. Qual é o pecado de Lúcifer? A soberba, de se achar melhor. Nós não somos nada sem Deus. Lúcifer quis ser o máximo sem Deus. Esse é o pecado de Lúcifer. A grandeza da Virgem Maria é que ela não atribuiu a si nenhuma das maravilhas. A grandeza da Virgem Maria é que nela tudo é graça. Ave, cheia de graça. Ave, mulher, na qual a miséria foi transformada por Deus em misericórdia e graça. A nossa miséria é constitutiva, faz parte do nosso ser, a nossa pequenez. A grandeza da Virgem Maria é que ela é como um vidro transparente, onde você olha e vê através dela Deus do outro lado. Você ouviu A Verdade em Questão, com Padre Paulo Ricardo, o direcionamento preciso para o sustento da sua fé. Nas 24 horas do dia, a Rádio América acompanha você com o melhor de nossa programação. Informação, entretenimento, formação espiritual, guia cultural, programas voltados à saúde, shows, palestras. É a hora de viver essa profundidade desse amor que Jesus está pedindo que nós tenhamos. Permanecei no amor. Mobilização do projeto Dai-me Almas da Canção Nova e muitas outras opções à sua escolha com a interatividade que você precisa. Você também pode participar através do Skype América.ao vivo. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região.
região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Enquanto a alma não se libertar de todas as coisas, não será capaz de receber o Espírito de Deus na pura transformação. São João da Cruz. Revestivos da armadura de Deus. Acampamento no Combate da Oração, nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Edmilson Lopes, Padre Bruno, Padre José Augusto, Ana Lúcia, Tiago Tomé e Gil Duarte. Nos momentos de dor e sofrimento, a oração nos fortalece. Venha participar. Informações 12 31 86 2600. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. É preciso abrir os olhos para o nosso chamado, a fim de que a nossa missão seja cumprida. Vamos nos comprometer em sermos fiéis a tudo que o Senhor nos confia. Com novo ardor, uma nova ousadia, uma nova coragem de nos lançarmos no trabalho de Deus, na evangelização. É impossível nos calar e deixarmos de testemunhar com entusiasmo aquilo que experimentamos e que Ele fez em nossas vidas. Clube da Evangelização e você, juntos, promovendo o bem. Programe-se. Eu sou Flávia Soares e espero você de 1 às 4 da tarde pra gente curtir música, informação e dicas super bacanas no Conexão Canção Nova. E em seguida, rezaremos juntos o texto da Divina Misericórdia. Até lá! Canção Nova. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. Brazil, if it's in your home country, you got to show us hospitality, show us how to dance, show us how to play football, and show us how the Spirit of the Lord will work in Brazil and the whole of South America. La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Río de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Hoje o programa Mais Saúde recebe o médico nefrologista, o Dr. Pedro Renato Chocair, atuante na área de transplantes renais, livre docente em nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Pedro Chocair é diretor clínico, coordenador da Clínica Médica Pronto Atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo. E hoje nós estamos falando justamente desse tema tão interessante, tão abrangente, né? Nos nossos rins. Deus foi generoso, né? Nos deu 2. Vem cá, dá para viver com um só? Claro que dá. Ai, que bom, né? É por isso que existe a doação do órgão. Pois é. E o indivíduo doa o órgão e vive normalmente depois. Que bênção, né? Agora, doutor Pedro, a gente estava comentando, né, do aspecto desse excesso de vitamina C, que agora a natureza é sábia, né? Se eu tomo excesso de vitamina C de uma suplementação comprada numa farmácia é uma coisa. Agora, se eu como vitaminas, frutas, esse excesso de vitamina C não me faz mal, né? Não, de maneira nenhuma. A natureza é sábia, né? Sem dúvida nenhuma. Então, gente, comer frutinhas, tudo bem. Agora, comprar aquele disco voador na farmácia e tomar... É o que eu falo, você quer tomar vitamina C, parte aquele disco voador em 5 pedaços, se você comprar de 1 grama, e toma ao longo do dia, porque mais de 200 miligramas você não consegue absorver. Agora, doutor Pedro, e esse tanto de proteína que essa brotolândia que fica malhando na academia insiste em tomar? O que vai acontecer? A gente também não absorve mais do que 20 gramas de proteína por vez. Vai sobrecarregar rim, não vai? Veja bem, Gisela, esse é um assunto que realmente é um assunto complexo. Eu, particularmente, confesso que não sou um estudioso em assuntos dessa natureza, né? Não tenho um conhecimento profundo para poder entrar em particularidades metabólicas relacionadas a uma ingesta de altíssimo nível proteico. Né? O que eu posso dizer é que uma das condutas que se preconiza para quem tem algum tipo de disfunção renal, no sentido de
prevenir ou de reduzir ou desacelerar a evolução desse dano renal é reduzir a proteína na dieta. Bela resposta, hein, professor? Isso é uma coisa que cientificamente se recomenda. Tá. O indivíduo tem um dano renal, uma disfunção renal parcial, então se preconiza que a dieta dele não seja muito rica em proteínas, porque essa dieta relativamente pobre em proteínas retarda ou pode retardar a evolução do dano renal dele. Perfeito. Mas temos aqui participações. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O Francisco ligou, mas não disse de onde era. Estou presumindo, Francisco, que você seja daqui de São Paulo. Ele pergunta assim, doutor Pedro, se infecção nos rins mata. Diz que o pai tem diabetes, está com infecção renal e ele quer saber se o pai tem risco de morrer. Tem 75 anos, mas ele cuida bem do diabetes dele. Sim, toda infecção pode matar, né? Uhum. E infecção urinária pode ser causa de infecção generalizada no corpo e matar, sim. Uhum. Portanto, infecção urinária pode matar se ela se disseminar. E indivíduos diabéticos, no caso desse senhor, desse paciente, uhum, que tem infecção urinária de repetição, e as causas são variadas, eu não sei por que ele tem infecção urinária, pode ser por próstata ou por outros problemas de funcionamento da bexiga. Ele certamente precisa de orientação médica e para exatamente evitar uhum, uma complicação para o organismo. uhum. Então a resposta é sim, infecção urinária pode matar, e porque ela pode sair ou da bexiga ou do aparelho urinário e se generalizar. E Perfeito. como infecção generalizada, pode matar. Ok. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Tem uma pergunta aqui do meu Twitter da Sandra Planos. Ela pergunta assim: por que os médicos pedem um exame de creatinina se não é um exame de prevenção? Estou repetindo o que me perguntaram. Não, eu não concordo com a colocação feita. Uhum. Bom, a creatinina, para quem não sabe... Isso, vamos explicar. A creatinina é uma... Quais os exames, desculpa interromper, já interrompendo como diz o João Soares, quais são os exames de sangue onde se observa a função renal? Pois é, um deles e o mais frequentemente utilizado é exatamente a creatinina. A creatinina é uma substância produzida no nosso organismo numa quantidade, para cada pessoa, numa quantidade relativamente constante. E essa creatinina, ela não tem uma outra via de eliminação do corpo que não seja pela urina. Portanto, pela filtração renal, principalmente pela filtração renal. Então, nós produzimos uma determinada quantidade por dia e essa creatinina é eliminada diariamente. Urina. Pela urina. De tal modo que se você dosa no sangue, você tem como saber se o rim está filtrando ou não de maneira adequada. Uhum. Se a creatinina mantiver num nível constante e normal, você pode antecipar que a função do rim está adequada. Uhum. Se a creatinina subir, é porque o rim não está filtrando de maneira adequada. Então, o que a creatinina é? A creatinina é uma substância indicadora da função renal. Uhum. Agora, ela fez uma outra colocação. Desculpa, ela fez porque ela disse que é um exame
que não, por que os médicos pedem esse exame se não é um exame preventivo? Pois é, como não é? Eu não concordo com ela, não. Tá, então... Se você está seguindo a creatinina, veja bem, nem todo dano renal é crônico e irreversível. Você tem danos renais agudos e irreversíveis. Então, se você estiver acompanhando um paciente que teve uma ascensão da creatinina no sangue, a causa dessa ascensão pode ser reversível. Portanto, é preventivo. Nossa, a creatinina passou de 1 para 2. Por quê? Não, porque teve um cálculo que obstruiu o rim. Então, preventivamente, você vai atrás de um problema que pode ser eventualmente removível ou removido. Perfeito. Sinto fortes dores nas costas. Essa é a Clélia da freguesia do Ó, que diz... Ela diz que não tem o costume de beber muita água, tá? Principalmente no inverno. Clélia, chazinho serve pra quê, né? Eu acho que é tão bom um chazinho no inverno, né? Eu acho que é a boa sacada pra gente tomar água, né? Então, sinto fortes dores nas costas, principalmente... ela diz que não tem o hábito de tomar água no inverno e diz que o pai dela teve problemas nos rins. Será que isso pode ser um indicativo que eu também estou com problemas nos rins? Não. Só por essa informação, não. Mas não existe nada melhor do que, na dúvida, procurar o médico de confiança dela, que fará exames simples, e o exame de urina. O outro que nós comentamos agora há pouco vai dosar a creatinina, que é um exame simples de sangue, e ela vai ter essa resposta e não vai ficar com dúvida nenhuma. Mas aparentemente isso não tem relação com um problema mais importante, não. Tá ótimo. A Thalita do Jabaquara disse o seguinte: doutora, amo o programa Mais Saúde, ouço sempre. Diz que o cunhado dela acabou de sair de uma cirurgia para pedras no rim retiradas à base de laser. Só que houve um deslize e foi atingido o rim. E aí, ela quer saber se é grave, porque pediram para... Ele está tomando anti-inflamatório e pediram para ele voltar na segunda-feira para uma nova internação. Isso é indicativo de que será que tem alguma coisa mais grave? Não... Estamos aqui num pontão de interrogação também, Thalita. Você faz o seguinte: depois de segunda-feira, quando o seu cunhado for internado, você volta com notícias para nós, para dar notícia para a gente. É a melhor coisa, né, doutor Pedro? Sem dúvida. E aqui a Patrícia da Moca quer saber se problemas renais podem ser genéticos. Existem, sim, doenças genéticas e que causam... comprometimento renal. A mais comum dessas doenças é a chamada doença renal policística. Fala um pouco dessa. É um rim que parece assim, cheio de umas ervilhazinhas em cima, né? Ervilhas e algumas ervilhas que não são tão ervilhazinhas. É elas mesmo? São grandes cistos. Vão se formando cistos nos dois rins. Mas é só por fora ou por dentro não também? Não, por fora, por dentro. Ele fica, por isso que é chamado multicístico ou policístico. E os rins crescem muito. Normalmente um rim que tem 12 centímetros... O que são 12 centímetros para o pessoal ter uma ideia? O tamanho de uma pera? 12 centímetros, o tamanho de uma pera. Isso. Exatamente, o tamanho de uma pera. Eles podem chegar e pesam 200, o rim normal pesa por volta de 200 gramas. Existem rins policísticos que chegam a pesar quilos. E ao longo do tempo a função vai se comprometendo e muitas vezes ele precisa de diálise ou de transplante ao longo da vida, né? Em geral depois da 5ª década de vida. Que é pouco, né? Cá para nós, hoje que seremos centenários, se Deus quiser, né? Então, isso é nem metade da vida da gente, né? Essa doença renal policística é causada... Eu acho que é muito importante essa pergunta que você fez, porque ela é genética, mas é causada por um gene
autossômico dominante. E isso significa? Pois é, uma vez presente, a doença se manifesta. Quando a doença genética é recessiva, você precisa de genes que se somam em atuação, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um gene recessivo e minha mulher tem um gene recessivo, a associação dos dois faz manifestar a doença. Caso contrário, se não ocorre a transmissão a vinda desse gene do cônjuge, a doença não se manifesta. Para a doença renal policística, não. Basta um. E ela se manifesta. E independente do sexo, porque não é ligada ao sexo. Tá. Então, tanto homens como mulheres. Isso é sério. Isso é sério. Eu acho que isso é muito importante para aconselhamento genético de jovens que têm a doença. Muito, gente, muito. Realmente eu concordo com o senhor, porque realmente é muito complicado. E falando em diálise, o que temos de novidade nessa área? Já temos equipamentos dialíticos portáteis ou isso ainda não é possível? Não, os equipamentos, veja bem... Eu não sei nada dessa área, não é minha área, mas eu fico pensando assim, hoje já tem tanta novidade no setor que daqui a pouco a gente vai ter o nosso equipamento dialítico que você vai, à noite, está dormindo e está fazendo diálise. Será que isso já é possível? Não, existe diálise em casa, porque diálise ela pode ser feita por máquina, pode ser feita pela cavidade abdominal, tem vários tipos de diálise. Mas veja, Gisela, a desproporção que existe das funções de um rim de 200 gramas para uma máquina, por mais moderna que seja, mostra a diferença que nós estamos do Criador. Olha que lindo. A função do rim nativo, aquele que nós nascemos, não é só de filtração. Os rins têm funções outras além de filtração. O que mais que eles fazem? Fala um pouquinho disso, doutor Pedro. Os rins, eles filtram, eles produzem a vitamina D, por exemplo, ativa, aquela que funciona, tem origem renal. Os rins produzem outros hormônios importantes para a manutenção e equilíbrio da pressão arterial, hormônios que regulam uma série de funções dentro do organismo. E a máquina, que por muito moderna que seja, perto dos rins nativos, é um grande trambolho que mostra a diferença que existe entre quem criou um e quem criou o outro. Agora, as máquinas modernas de diálise são repletas de recursos tecnológicos que deixam a diálise muito segura. Certo. Mas, em hipótese alguma, ela pode ser comparada com a função. E seria muita pretensão do ser humano também, se quisesse que ela substituísse aquilo que foi criado pela natureza ou por Deus. É verdade. É belíssima a sua colocação, porque é impressionante, né, quando a gente estuda. Nossa, eu que estudo tanto o intestino, que eu vejo as belezas, né, não é uma coisa, né, quando a gente fica vendo o que Deus fez, e mais vamos entrando na biologia molecular, eu fico encantada. Então eu fico imaginando o senhor, cada vez que foi, assim, aumentando a microscopia eletrônica, isso foi começando a ver os néfrons enfim, todo aquele equipamento, isso foi vendo o rim cada vez na sua beleza, isso foi descobrindo cada maravilha, né? Uma das funções, uma das substâncias que o rim produz, que se chama eritropoetina, que é responsável basicamente por nós não termos anemia. Até 20 anos, eu não tenho esse tempo preciso agora, mas em torno disso, os pacientes com insuficiência renal, todos precisavam de transfusões de sangue de repetição por causa de anemia. Então era muito comum a necessidade de transfusão. Praticamente todos os pacientes
ou quase todos os pacientes, precisavam de múltiplas transfusões de sangue, porque senão ficavam com uma anemia quase que incompatível com a vida. Até que se descobriu que o rim produz uma substância que se chama eritropoetina, que hoje ela é produzida pelo homem, e todos os pacientes, ou a maioria dos pacientes em diálise, a maioria toma essa substância. Então faz a diálise e toma a eritropoetina para que não fiquem com anemia e não precisem de transfusões de sangue. Mas é mais uma substância, é uma delas produzida pelo rim, que não tem, como eu disse, só a função de filtrar e de eliminar escórias do organismo. E, doutor Pedro, a capacidade de regeneração do rim, ela é grande? Não tem. Ele é um rim, uma vez danificado, ele não regenera. Não, né? Não. Tá. Ele não regenera, infelizmente. Tá. Então temos que cuidar bem dele, né, gente? Então nós falamos... Bom, então nessa escala nós dissemos no programa, hipertensos, tomem cuidado, tomem seus remédios para que não tenhamos o problema. Vamos fazer um resuminho do que o senhor falou? Vamos dar uma relembrada para os nossos ouvintes, doutor Pedro? Vamos sim. Então? Nós falamos da importância do controle da hipertensão para a prevenção de dano em todo o organismo, inclusive os rins. Uhum. Chamamos a atenção de que, embora a hipertensão não provoque dor, ela precisa ser encarada com seriedade. Nós falamos da importância do controle de diabetes. Falamos que hoje esse controle ele pode ser individualizado, portanto não existe aquele remédio exclusivo, são múltiplos remédios que o médico tem às mãos para o melhor tratamento. Uhum. Nós falamos que os pacientes com calculose urinária de repetição geralmente têm algum defeito que pode ser corrigido de tal modo, ou pelo menos enfrentado do ponto de vista médico, para que haja menos formação de cálculos. Uhum. Nós também falamos que excesso de vitamina C tem riscos. Como é que é? Não é falácia, né? Que a gente estava falando das falácias, não né? é falácia. Falácia é o tomate? É o tomate e outras coisas. Não é aconselhável que os pacientes que formam cálculo de cálcio façam restrições excessivas. 2 minutinhos, né? Tá. Façam restrições excessivas de alimentos que fontes contenham de cálcio, perfeito. E falamos que infecção pode matar, que o paciente precisa realmente de uma orientação médica. Perfeito. Acho que essas foram as principais. Foram as principais. Bom, 2 minutinhos para nós nos despedirmos, agradecer a presença do Dr. Pedro Chocair, que mais uma vez esteve conosco, que já é da casa, né, doutor Pedro? Agradecer a sua generosa disponibilidade numa agenda tão corrida, né, e estar aqui conosco mais uma vez. Doutor Pedro, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Enfim, o microfone é seu. Muito obrigado, Gisela. Obrigado a toda a organização da rádio. Um grande abraço para o Roque, meu amigo Roque. Pode deixar que será dado. Estou vendo aqui, eu entro aqui dentro, não posso deixar de me lembrar do Dom Antônio. Ele, o querido, né? Que é um grande amigo, né? E, enfim, todos vocês, eu estou sempre à disposição. Eu fico bem aqui porque eu acho que me dá a oportunidade de maneira totalmente desinteressada, trazer informações que eventualmente poderão ser úteis para pessoas que não são da área, né? E então que tomara que alguma coisa disso tenha algum tipo de ajuda para os ouvintes. E aos ouvintes, muito obrigado pela atenção e pela paciência de nos ouvir. Nós é que agradecemos. Bom, lembrando, hoje é sexta-feira, terminando aqui, vocês desliguem a rádio, não.
deixa só viradinho o som, porque vocês têm que continuar sintonizadíssimos aqui na Canção Nova e liguem lá a TV, porque daqui a pouquinho, no programa Mais Saúde na TV Canção Nova, adivinhem quem é meu entrevistado, né? Dr. Roque Savioli. Hoje nós vamos falar de depressão, já no programa aqui da Canção Nova. Gente, um beijo enorme. Amanhã o Dr. Roque Savioli está recebendo a doutora Nana, cardiologista. Gente, vai ser uma matéria e tanto, não percam. Eu, fim de semana, estarei fazendo um curso de atualização em nutrição no esporte. Eu vou trazer um monte de novidade, porque eu estou cansada de ver essa Brotolândia se enchendo de proteína a mais. Eu vou trazer umas novidades aqui, vou colocar esse assunto em dia esse fim de semana e trazendo novidades para vocês já na segunda-feira. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Romper as cercas, libertar a terra, despejar no mundo cores de aquarela, preparando a vida para outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, e ver romper da terra inúmeros altares, para derramar no mundo cores de eucaristia, que semeia a noite para florescer o dia. For só de beleza, quando a chama da paz já estiver acesa, eu deixarei que minha voz descanse sobre o acorde do silêncio. Mas enquanto as retas estiverem tortas e a morte insistir em baixar as portas, eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. As retas estiverem tortas e a morte insistir em baixar as portas, eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, romper as cercas, libertar a terra, despejar no mundo cores de aquarela, preparando a vida para outra primavera. Cantarei o sonho de colher milagres, e ver romper da terra inúmeros altares, derramar